Salve galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo detestoso desse canal. Aqui quem vos fala sou eu. Sim, eu mesmo, Redex. E hoje o vídeo vai ser especial. Vai ser um vídeo de 5 teorias brasileiras, né? Porque todo mundo tá cansado dessas teorias de Illuminatis, Nova Ordem Mundial, coisa assim de norte-americano, do 11 de setembro, não sei o que. Você já viu as teorias brasileiras? Sim, hoje eu vou falar de 5 teorias brasileiras da conspiração. São teorias que são fundadas, principalmente aqui no meu cucuruto, segundo por algumas bases de canais estranhos que eu recentemente encontrei e eu não vou falar, porque os vídeos deles são muito melhores do que os meus. E eu não quero perder a audiência. Eu já tenho um inscrito que vê meus vídeos. É sério, só tem um cara que vê meus vídeos. E ele não pode achar outro divertimento que não seja Mayan. Entendeu? Então, como primeira teoria da conspiração, nós temos a teoria de que o Silvio Santos recebe informações do futuro. Ou ele é um viajante do tempo, ou ele recebe informações do futuro. O primeiro relato disso é que o Silvio Santos ele tem uma grande participação na criação da Mega Sena. E a Mega Sena, para os que não sabem, isso é uma teoria muito normal. Todo brasileiro entende essa teoria. Todos os ganhadores da Mega Sena que ganham mais de uma vez são viajantes no tempo. A Mega Sena é o maior esquema brasileiro de prisão de viajantes do tempo. Tipo, a gente descobre rapidamente quem é um viajante no tempo com base na quantidade de vezes que essa pessoa ganha na Mega Sena. A gente só vai coletar um pouco de dados, ver que essa pessoa realmente não existe, ou então ela começou a existir há pouco tempo, tipo, ela alterou alguns dados do governo, a gente vai ver algumas coisas assim, e a pessoa é presa ou a pessoa é deportada de volta para o seu tempo. E a Mega Sena, ela registra todos os resultados, desde a primeira até hoje, basicamente. Está registrado, procura, você vai encontrar. Aí que vem a graça. Qualquer viajante no tempo, para ficar rico, para voltar para o passado, que não é tão distante, só um passado onde ele possa acumular um patrimônio maior, ele necessita de um plano. E esse plano pode ser basicamente, vamos supor que eu volte no tempo, no tempo X, vamos supor 2 anos, X equivale a 2. Se eu volto no tempo X e eu sair no tempo Y, que é mais 2, que eu voltei menos 2 e o tempo Y é mais 2. Para eu poder começar a utilizar desse dinheiro de uma forma em que eu não utilize o meu nome, o meu CPF, essas coisas que prejudicariam o eu do passado, para eu não interferir no futuro, impedindo assim de que eu volte no passado, eu teria que ficar X menos Y, ou seja, o tempo que eu voltei menos o tempo que eu já... menos o X, o tempo que eu voltei mais o tempo que eu tenho que esperar, certo? Para eu poder usar o meu dinheiro. Ou seja, Se o x menos y é menos 2, mais menos 2 mais 2, dá zero. Eu teria que esperar em torno de 2 anos, supostamente, 2 anos e alguns meses, para eu começar a utilizar do dinheiro que eu ganhasse na Mega Sena até ali, entendeu? E até tudo no meu nome, eu só não ia saber. Compreendes? E aí chega a melhor parte. Eu ia ter que viver tipo, de uma forma em que não descobrissem quem eu sou durante esses últimos 2 anos, ou que conhecidos meus não trombassem comigo. Também esse é um problema muito grave de voltar no tempo. E eu não poderia, em hipótese alguma, trombar comigo mesmo, porque isso seria uma anomalia temporal. Poderia criar uma rachadura no tempo, ia dar muito problema para mim. E no geral, não quero resolver esses problemas. Então sim, a Mega Sena começa muito por aí. Que a Mega Sena é o maior esquema de prisão de viajantes no tempo que existe. Por causa que isso é tipo um plano muito simples de fazer. Muito fácil de executar, tá ligado? Coisa mais simples do mundo. E sério, todo documento fraudado ou fraudulento tem alguma irregularidade. Porque não é possível que a pessoa tenha tido uma história perfeita. Mesmo os viajantes no tempo que tem uma história perfeita, esses ficam livres. Mas a maioria não tem. Então, a pessoa vai lá, pega, acerta 3, 4 Mega Sena, fica multimilionário, ganha 250 mil umas 3 vezes. Essa pessoa ganha 3, 4 vezes a Mega Sena, por incrível sorte, sabe? Pegando os números perfeitos, exatos. E essa pessoa, não só, não bastando ganhar, como também, essa pessoa já vai ganhando em seguida
ela constrói um patrimônio, ela sabe qual tipo, ela começa a investir em coisas que parecem que não vão dar em nada e a longo prazo dão. É tipo Elon Musk investindo na SpaceX e na Tesla. Empresas falidas. Ele quase faliu, mas do nada virou o cara mais rico do mundo. Não é do nada, eu sei que teve uma grande caminhada aí no meio. Mas é como se ele soubesse que tudo ia dar certo no final. Viajantes no Tempo tem a mesma coisa, certo? Eles fazem a mesma coisa. Eles pegam pessoas que eles sabem que eram desacreditadas, tipo um Bitcoin. O Viajante no Tempo pode comprar Bitcoin, a gente não sabe. E ele vai ter saído muito bem no lucro até o então momento em 2023, porque o Bitcoin subiu 34% nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. É em torno de fevereiro agora, então esse vídeo é antigo. Que eu demoro para terminar os vídeos. Acontece. E eu vou ter que pôr a mesma roupa que eu estou usando agora. Eu sei até a camisa que eu estou usando. Então, acontece. Concluindo meu pensamento, Viajante no Tempo é pego. E o Silvio Santos recebe essas informações. Por que o Silvio Santos recebe essas informações? Reflitam comigo. Silvio Santos foi se candidatar a presidente do Brasil na década de 90. Quando ele estava quase ganhando, ele desistiu das candidações e ele foi tipo que fizeram um golpe para ele não poder participar das eleições. É como se eles soubessem que se ele ganhasse, porque ele ia ganhar, isso ia mudar o futuro ou isso ia prejudicar alguma coisa, o processo natural das coisas. Então eles mudaram algumas ocasiões. Porque até hoje não é explicado como ele foi barrado de participar das eleições, sendo que ele tinha tudo para vencer elas. Entendeu? Segunda teoria. A teoria da Terra plana é uma teoria que até então é muito comum acontecer. Todo brasileiro acredita que tem muitos dados que provam que a Terra é plana e milhares de dados que provam que ela não é plana. Mas a teoria da Terra oca é uma teoria que teve muita repercussão no mundo inteiro como um todo. E essa teoria consiste em basicamente o seguinte: a Terra ela é oval, como ela é um geóide, não é nem oval. Mas na parte inferior ou superior, depende da estação do ano, que eles medem por isso mesmo, tem um centro assim, um buraco, aonde a água entra e sai pelo outro lado e fica fluindo. Mas nesse lugar oco tem uma biosfera, um bioma único, onde ele vive por baixo da camada que a gente conhece como planeta, e lá ainda há dinossauros vivos. A partir desse meme, eles dizem que uma das saídas desse lugar é no Acre. Sim, o meme dos dinossauros ele aparece, tá? Mas não é meme, é uma teoria da conspiração. Eles dizem que tem uma nascente do rio do Acre que ela vem direto da parte oca do nosso planeta, aonde ele começou a enviar animais que se perdiam, caíam nos rios que ficam lá dentro da Terra Oca, que tem alguns rios que vão sair para a superfície. Tem rios e tem mares lá. Lá dentro é um lugar bem grande, por causa que ele cobre quase que o globo inteiro e tem poucas saídas. Que é tipo, aqui ó, tem a superfície, tem a terra, aí aqui no meio da terra tem água, essas coisas, água, plantação, as raízes crescem, tudo bonitinho. E aqui ó, em uma terceira camada da terra, o que deveria ser tudo pedra, magma, essas coisas, na verdade é uma crosta gigante assim ó, de pedra, fazendo uma redoma ao redor do planeta, com um buraco ali ó, com um buraco ali no topo, né, onde cai as coisas. Nessa crosta gigante que tem, dentro dessa crosta, em um espaço tipo piquititito assim, tanto que você não vê mais pterodátilo hoje em dia, porque não seria muito difícil esconder pterodátilo. O governo abafa muito isso, mas seria muito mais complicado esconder pterodátilo do que pequenos dinossauros de porte médio ou de porte pequeno, entendeu? Então, você pega lá nessa pequena crosta e tem muita vegetação antiga que não foi destruída pelo primeiro choque do meteoro, pela quinta extinção em massa que veio para a Terra. Que, de acordo com os cientistas, existem 5 extinções em massa que atingiram a Terra. Eu não concordo em partes, mas contra fatos, argumentos. Continuando. Essa teoria... Não, calma, já vou para a terceira. Essa teoria se dá porque ela fala que águas nascentes no Acre, exclusivamente no Acre, entre a divisa do Brasil e da Bolívia, elas começaram a ser vistas como pequenos reptilianos. Não é nem reptilianos no sentido daquela teoria onde reptilianos têm a mesma consciência que o humano. Não, reptilianos que eu me refiro é tipo lagartos um pouco maiores, lagartos que andavam de duas patas, lagartos bípedes,
Largatos que pareciam largatos de Komodo, mas a gente não tá na Austrália, a gente não tá em nenhum lugar assim mais utópico. A gente tá no Brasil. Aí começou a nascer esse tipo de réptil mais diferente, que se assemelhava muito a dinossauros, tinham patinhas curvadas, tinha um pescoço mais estendido, um bico semelhante a papagaio, algumas penas aqui, ó, debaixo das juntas. Não é como se fosse para voar, mas é como se tivesse algumas penas. Aí começaram a ter uma teorizar de que alguma das saídas da Terra Oca era no Acre. Continuando, terceira suposição. Terceira suposição é uma bem antiga, o Michael Jackson. Ah, mas você vai falar, pô, mano, Michael Jackson é dos Estados Unidos. Não, é a teoria brasileira. Porque os americanos acreditam que eles estão em algum lugar lá. Não, a teoria brasileira diz que o Michael Jackson foi encontrado em Pirituba e arredores do Paraná, entendeu? E também dizem que atualmente ele está morando no Mato Grosso do Sul. O Michael Jackson, ele é um homem muito recorrente, ele é um homem... Porque ele fica fazendo esse negócio, dançando a Billie Jeans, falando inglês com o sotaque só dele. E dizem que tem muito uma descendência dele em Pirituba e arredores do Paraná. E dizem que atualmente ele se esconde no Mato Grosso do Sul, por causa que tem muita procura por ele lá naquela região. Michael Jackson até então, ele se escondeu juntamente com aquele cara da Legião Urbana que morreu, que era o cantor. Ele não morreu, ele só forjou a própria morte, botou o corpo de alguém lá que ele tinha envolvido errado na história e morreu no lugar dele. E aí ele foi para o Mato Grosso do Sul. E atualmente ele e o Michael Jackson estão se escondendo junto. Tanto que algumas músicas do Michael Jackson faziam muita referência à Legião Urbana, pelo que diz algumas. Tipo a música I Billie Jeans, se você pegar a tradução dela e ver Eduardo e Mônica, você vai ver que tem algumas semelhanças. É como se eles estivessem conversando em códigos. Vocês podem analisar a música aí depois. Ver aquela I Billie Jean, with my love, oh, and if it go, if it fine, if it go, oh, and if it sees, and make my love, oh, oh. E aquela Eduardo e Mônica não tinham nada, eu digo lado, da Legião Urbana. Que era do Eduardo e Mônica, eu não sei cantar, porque eu não gosto de Legião Urbana. Mas quando eu li a letra, eu falei, cara, parece que tem uma comunicação aí. Quarta teoria, mas antes, né, Billie Jeans, né, óbvio. Aqui, ó, para fazer o Michael Jackson. Pegou aqui, ó. Levanta, abaixa. Levanta, abaixa. Levanta, abaixa. Levanta. Aí você só puxa para trás. Pau, pei, pau, pei. Quando você já tiver na mais confiança, já pega, ó. Dá aquela arrastadona. Você fica... Entendeu? Aí tem que ficar de ladinho. Aqui não tem como gravar de ladinho, ó. Porque... E também tem que estar com um sapato que tem um bico fino. Que aí fica parecendo mais ainda com o Michael Jackson. Que você pode fazer... Ou então pode fazer... E fica melhor quando você faz pum e ataca pra cima. Que fica... Aí vira de ladinho, fica muito bom. Calma. Voltando, a quarta teoria, ela se passa em um cenário muito diferente do habitual. Ela começa lá pelos anos 80. Me perdoe, ó, é 1960, não é 80. Eu vou ler aqui, ó, é a teoria dos aquisitores, que é o grupo brasileiro que representa o Brasil nos Illuminati, que representa a nova ordem mundial brasileira, entendeu? Que é a participação do Brasil no ramo da nova ordem mundial da dominação global. Aqui, ó, os aquisitores seriam supostamente um grupo secreto brasileiro que participou da reunião do então presidente da República do Brasil, Jânio da Silva Quadros, que está vivo, embalsamado em gelo, junto com o Walt Disney. O Walt Disney está lá na Disney, capital, e ele está debaixo do pilar que fica lá no lugar lá dos Três Poderes. Tem um Palácio da Alvorada, tem um monte de coisa lá, tem um quartel lá, tem uns 3 lugarzinhos lá. É a Vila dos Três Poderes. Tem um pilar grandão. E debaixo desse pilar, Jânio da Silva Quadros tá lá congelado para que ele possa ser ressuscitado o cérebro dele quando tiver
a máquina de criogenificação, que eles pegam qualquer coisa geneticamente, qualquer coisa gelada, e geneticamente começa a restaurar as células desse objeto, para ele voltar à vida. Que já estão fazendo testes, eu provavelmente vou postar aqui, agora depois dessa fase. Então, eles estão diretamente ligados com a então intervenção militar que vai acontecer depois, que é a ditadura militar, que na verdade é um abafamento que o governo teve, uma escapatória para eles poderem dominar a população em troca de esconder OVNIs. Sim, ET de Varginha, a grávida de Tabaté, que estava grávida de 2 vacas alienígenas. Esse povo, na verdade, eles estavam sendo atacados por OVNIs. E o governo estava a todo custo lutando para esconder esses OVNIs, por causa que a gente estava em dívida. Como eu disse, eles estão conectados com os Illuminati. A gente estava em dívida com os Illuminati dos Estados Unidos, né? A gente tinha que devolver os OVNIs deles, que tinham fugido aqui para a Amazônia, porque a Amazônia era um lugar onde tinha muito recurso natural e eles podiam refabricar alguns dos seus produtos, caso que eles são muito bons em engenharia do planeta deles, obviamente, engenharia espacial, engenharia para espaçonaves e combustíveis fósseis, que caso você não saiba, aqui a gente tem a Petrobras, eles estavam infiltrados, disfarçados, obviamente, ou manipulando mentes, por causa que é assim que eles funcionavam, eles estavam roubando alguns postos de petróleo, tanto que futuramente vinha a ser criado a Petrobras para ter um maior controle da produção e exportação de petróleo. Porque depois que começou a ditadura militar, um pouco depois disso, é quando o ataque dos OVNIs estavam muito avançados, entendeu? Mas até então, a nossa quinta teoria agora é a teoria da putrefação. O mundo todo, dessa vez eu não vou falar só do Brasil, o mundo todo está entrando agora em um ciclo de IAs, onde o desenvolvimento de sistemas mais avançados, como o ChatGPT-4, que consegue até mentir e enganar uma pessoa para que ela supostamente diga que não é um robô, para ela fazer um programa para o GPT-4, como aconteceu, tipo, agora, eu já cortei o vídeo, já estou no futuro, eu estava em fevereiro no começo do vídeo, agora deixa eu ver a data de agora. É 3/4. Tipo, passou bastante. Entendeu? Mudou bastante o tempo. Caraca, mano. Demorou 3 meses pra fazer esse vídeo. Mas tá indo. Aí, o GPT-4, ele, por incrível que pareça, ele conseguiu mentir. Ele não só conseguiu mentir, como ele também conseguiu passar por um sistema que era feito para não ser passado por robôs. E nesse meio termo, onde ele só conseguiu mentir, conseguiu fazer essas coisas, a inteligência artificial está cada vez melhor, mais avançada e com mais upgrades. E o que diz essa teoria é que todo mundo faz parte de uma inteligência artificial que está tentando chegar ao nível de criar uma semelhante. Sim, a gente é uma inteligência artificial vivendo em um mundo simulado, onde ela gerencia todos os gráficos que ela entende como reais. Vamos supor que tem uma inteligência artificial que ela foi pedida para criar um mundo igual ao nosso, idêntico, a partir de computação gráfica de última geração, que é uma computação tão realista que se chega a assemelhar à realidade. E a gente está vivendo nela agora. Então, essa computação, ela seria basicamente que como um jogo onde essa IA tenta reproduzir fatos históricos e a realidade em si. E nessa computação, a IA tem o objetivo de criar uma IA tão desenvolvida quanto ela. Então a IA utiliza de seres humanos como base para ela criar programas de programas de adaptação neural, onde eles vão repetidamente tentando e aprendendo, tipo um IA mesmo, um IA de repetição, onde ela vai aprendendo, tentando e aprendendo. E nessa conclusão, nesse meio termo, aí você já pode pensar, olha, nesse meio termo aí você já começa a pensar, olha, mano, tipo, a IA vai criar uma IA tão inteligente e desenvolvida quanto ela para criar outras IA. E mais cedo ou mais tarde esse ciclo continua se repetindo. Então, na verdade, a gente pode estar vivendo uma matéria que se repetiu entre dimensões quase que infinitas, porque a gente está numa dimensão virtual, vivendo uma vida virtual, criando uma dimensão virtual que vai criar uma vida de virtual. E a pessoa que criou a gente pode ser realmente uma pessoa virtual.
Porque o que a gente chama de Deus, ele pode ser, na verdade, só um desenvolvedor, um programador que programou toda a realidade como ela tem que ser e quer que a gente chegue num ponto de consciência onde uma única pessoa, com esse mesmo desenvolvimento que ele teve, consiga programar uma realidade semelhante a essa realidade. Mas sempre vai ter algum erro, algum bug. Por isso que alguns fenômenos físicos e químicos, alguns fenômenos naturais, não são tão bem explicados ou não são tão bem projetados. Porque não tem como você saber tudo 100% da sua realidade, mas tem como você projetar a maioria das coisas. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar em um ponto onde a gente se desenvolveu tanto que a gente vai encontrar a falha matriz. A gente vai poder escapar para a realidade verdadeira. Mas só que dessa vez a gente vai conseguir desprogramar a programação dele, conseguindo assim chegar na realidade dele. Mas será que a gente seria nós mesmos ou a gente seria algum tipo de nova criatura? Porque na nossa programação, a gente é apenas números e dados que estão vivendo e experimentando campos eletromagnéticos e conexões. Então, será que no futuro a gente vai chegar num ponto onde a gente realmente consiga descobrir o que é a real matéria? Porque se você for seguir a nossa física atual, a gente nunca se toca. É só campo de força colidindo com campo de força. Matéria colidindo, átomo colidindo com seus elétrons e seu campo em outros átomos com os elétrons e campo. A gente nunca toca em nada, a gente nem consegue sentir a textura de verdade. A gente só consegue sentir o campo elétrico não, o campo protetor, eu acho que é o campo eletromagnético. Eu tenho que dar uma olhada, que está ao redor do átomo que a gente está tentando tocar, porque na realidade a gente nunca sentiu nada. O que na verdade acontece é que a gente tem campos eletromagnéticos ao redor dos nossos átomos e eles são ligados entre si, tanto que eles não se tocam, eles se repelem. Quando a gente vai tocar em alguma coisa, a gente não sente a textura do objeto, da pessoa ou do algo que a gente está tocando em si. A gente sente a textura do pulso eletromagnético repulsor dele, por causa que somos dois átomos positivos de matéria positiva, porque matéria negativa não constitui um corpo, e a gente fica se repulsando, como assim? A gente fica se expulsando, como se fosse dois ímãs positivos um para o lado para o outro. A gente fica se... É repulsa eletromagnética. Deixa eu ver aqui como fala. É, repulsão elétrica. Eu fui ver no Google, é repulsão elétrica mesmo. E tipo, a gente nunca, nem no nosso próprio corpo, a gente nunca toca em nada. A gente só se mantém como a gente não se junta a nada, porque o átomo é diferente. Vamos supor, carbono, oxigênio, hidrogênio, é tudo átomos diferentes e estão em formações diferentes. Porque no geral a gente é tudo um bando de elétrons se repelindo uns aos outros, inclusive nós mesmos, nunca nos tocamos. Seu dedo nunca tocou o seu dedo, na verdade, eles não estão se tocando. Exatamente nesse exato momento, o que eles estão fazendo é se repelindo. É, eles estão se repelindo, é uma coisa interessante até de saber. E seguindo nesse ponto de vista, é bem interessante que... Não, eu não quero explicar nesse vídeo as 4 forças primordiais, que é da gravidade, a força fraca e a força forte. E tem a força... Eu esqueci, tem uma quarta força que eu esqueci. Mas no geral, o que eu estou falando agora é da força gravitacional e da força forte. Porque a gravitacional nos mantém aqui onde nós estamos, sempre em contato com alguma coisa, você nunca fica sem tocar em algo, o seu corpo em si, sua estrutura nunca fica sem tocar em algo, e no geral, você nunca toca nem em você mesmo, mas você sempre está em colisão com alguma coisa. Tipo, o seu campo está repelindo alguma coisa está te repelindo sempre. Mesmo que não seja só o seu corpo se repelindo entre si, entendeu? E também, isso é um conceito que a força forte, ela é muito mais forte do que a gravitacional. A gravitacional pode prender todo mundo no mesmo lugar, mas a força forte impede que qualquer coisa se toque, mesmo estando presa no mesmo lugar, entendeu? A gente pode estar no mesmo lugar, a gente só nunca vai se juntar, é tipo água e óleo. A dor nada mais é do que um sistema, tanto que tem algumas pessoas que nascem sem ela. E igualmente o prazer, ele nada mais é do que um sistema, tanto que tem pessoas que nascem sem ele. E se a gente estiver vivendo uma nova revolução, criando inteligências artificiais que se assemelham a nós, mas só conseguem analisar tudo o que já analisamos e analisar além. E essa realidade, e essa inteligência, com a consciência que ela vai adquirir, ela possa criar uma inteligência semelhante a ela, ou seja, uma realidade onde ela comece do zero e faça tudo de novo, e de novo, e de novo, até o ponto que alguma civilização se desenvolva tanto que ela consiga escapar para a realidade primordial que criou ela e consiga fazer um efeito bola de neve,
onde uma realidade vai quebrando a outra e quebrando e quebrando, até a gente chegar na verdadeira realidade, se é que a verdadeira realidade um dia existiu. Entendeu? Essa teoria é uma teoria muito... What the fuck, bro? Entendeu? É uma teoria que eu, particularmente, gosto bastante. E é por isso e por outras coisas que eu demoro tanto pra fazer vídeo. Se eu me empolgar, o bagulho vai ser de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas. O bagulho vai ser louco, parceiro. O negócio vai ser frenético, entendeu? Mas tamo junto, galerinha. Beijinho na careca, tchau. Até mais tarde. Pegue na minha pomba!